Ele é candidato a prefeito de Cuiabá, pontua bem nas pesquisas eleitorais e representa a direita bolsonarista. Ligado a igrejas evangélicas, tem perfil conservador e se notabilizou por comportamentos polêmicos. Nossa República recebe essa semana o deputado federal Abílio Brunini. Seja muito bem-vindo ao Nossa República. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Mauro. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. É um prazer dar uma resposta para a população. Bom, nosso papo hoje, a nossa conversa hoje vai ser naturalmente sobre a sua pré-candidatura, mas eu queria tratar de assuntos que dizem respeito à cidade de Cuiabá, deputado. Aquilo que o senhor pensa, quais soluções o senhor imagina que possam ser dadas para problemas crônicos da cidade. E eu quero começar perguntando logo de cara sobre a questão do transporte público, da mobilidade urbana e dessa questão BRT-VLT. Como é que o senhor vê tudo isso? É possível melhorar o transporte público em Cuiabá? Bom, é possível sim, eu acho que poucas pessoas conhecem. Não existem só apenas esses dois modais, o BRT e o VLT. A própria infraestrutura do BRT permite uma tecnologia que está um pouco mais moderna, chamada de ART. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é um veículo muito semelhante ao VLT, que nós temos aqui em Cuiabá, inclusive, mas adaptado com o uso de inteligência artificial, com o uso de outras tecnologias, para rodar numa pista como a pista do BRT mesmo. É feita uma sinalização apropriada e ele faz essa circulação do veículo. Ele é movido a energia elétrica e ainda assim é possível ser adaptado ou ser escolhido pelo governo do estado para ser instalado nas pistas aí de Mato Grosso. Não necessariamente tem que ser o BRT, não necessariamente tem que voltar essa velha discussão do VLT. Hoje existem materiais tecnológicos mais modernos. O próprio trilho, ele já não é mais tão necessário nos modais de transporte de hoje em dia. É necessário se fosse, por exemplo, um metrô, que é de muito mais volume de passageiro, uma massa de passageiro é muito maior. Mas o VLT, ele tem uma velocidade reduzida, ele não é um veículo rápido como muita gente pensa. O VLT, ele é devagar, ele é 40 km por hora o limite de velocidade do VLT. Então, o VLT, ele é um transporte de massa, assim como o ônibus também mas ele não tem uma dimensão tão grande quanto muitas pessoas esperavam ter, e ele gasta uma infraestrutura, ele tem um custo de infraestrutura muito alto. O que nós precisamos é de um planejamento adequado para a quantidade de passageiros que a gente tem. Nós temos a pesquisa de origem e destino, que define mais ou menos a quantidade de passageiros, e o BRT ou o ART, ambos são possíveis de fazer uma adaptação da quantidade de veículos para a demanda estabelecida. E tanto o BRT quanto o ART também podem usar a tecnologia elétrica, ou seja, menos poluente, menos barulhento e mais eficaz. Então, ambos podem ser adaptados aí. O resto é tudo marketing. Eu falo que muitas pessoas opinam como se fossem torcidas de futebol entre os dois modais. E não é um modal ou outro que vai fazer a cidade ser mais tecnológica. Nós temos que pensar na eficiência do transporte público e não só na característica estética do veículo. Eu tenho duas especialidades em mobilidade urbana, sou arquiteto urbanista. Essa área do transporte de mobilidade é uma das áreas que eu estudo muito, inclusive tenho avaliado e tenho acompanhado o BRT, a instalação dele. Eu acho que o mais importante de tudo que está se instalando não são os veículos, mas sim a faixa exclusiva, a faixa preferencial, a base dessa faixa com uma camada de concreto que vai lhe permitir um transporte de carga de passageiros sem ter danificações muito rápidas, ou seja, ela vai durar muito mais. Então essa infraestrutura que está vindo para a cidade ela é muito importante. E como é que o senhor imagina que seja possível facilitar a vida daquele cidadão, do trabalhador, que vive nos bairros mais distantes do centro, que vivem nas comunidades periféricas e que precisam se deslocar, às vezes até em relação ao próprio projeto de traçado que existe hoje em relação ao BRT, ART, ou VLT, enfim.
de que maneira integrar esse trabalhador ao sistema de transporte que lhe dê conforto, que lhe dê condição, ou mesmo que diminua essa necessidade de se deslocar 15, 20 quilômetros para ir de casa até o emprego. Quer dizer, eu falo isso no sentido de que é possível dotar os bairros periféricos de uma infraestrutura de serviços e de geração de emprego e renda que evite que esse cidadão tenha que se deslocar para outros locais da cidade de maneira a exercer seu trabalho? Olha, uma das bases do urbanismo, do planejamento urbano, ela é a Carta de Vitruvius, que fala sobre as 4 principais finalidades de uma cidade, que é o habitar, o trabalhar, o lazer e o deslocar. Então, esse princípio dessas 4 principais atividades, ela tem que ocupar um tempo de 24 horas. Quando o deslocar entre o trabalho, o habitar, acaba comprometendo o tempo do lazer, porque você perde o tempo de lazer quando você fica preso no trânsito, quando a sua jornada de trabalho é muito ruim. Então a cidade ela não tem as suas atividades em pleno funcionamento. E aí você compromete a qualidade de vida das pessoas. O que nós precisamos entender? Em muitas cidades do mundo, e as pessoas às vezes não têm conhecimento sobre isso, existe um sistema novo de transporte, não tão novo, há mais de 40 anos, que chama bilhete único, que você paga uma vez e usa à vontade. Você pode pagar, por exemplo, em Nova York é assim, bilhete único, no Rio é assim, em São Paulo também tem. Você compra um cartão de passagem, você paga uma vez por semana, você paga uma vez por dia, ou você paga uma vez por mês, e você não tem mais a obrigatoriedade de pegar aquela linha que faz a integração com a outra linha. Você pode pegar quantas linhas você quiser e quais linhas e para que lado você quiser ir. Você vai pagar uma vez por semana. Por que a gente tem que repensar o sistema de transporte público em Cuiabá? Uma coisa que é muito clara, e todos os relatórios que a prefeitura apresenta do transporte público, demonstra que o transporte público tem um custo fixo, que é o custo do sistema. Você tem um número de veículos de ônibus andando pela cidade no mesmo período de tempo, na mesma quantidade de veículos que fazem a conexão da cidade o tempo todo. Então o sistema ele tem um custo fixo. A prefeitura subsidia esse custo fixo nas partes das gratuidades, pelo menos deveria subsidiar. Hoje em dia ela deixa uma dívida com as empresas e depois no final do ano ou no final do contrato ela vai lá e faz um acerto de contas entre o que as empresas devem para a prefeitura e o que a prefeitura deve para as empresas. Mas ela falta fazer um planejamento adequado. Se você for na Secretaria de Mobilidade Urbana, perguntar quem é que conhece ou entende o planejamento do transporte público, você vai encontrar 2 pessoas. Uma prefeitura que só tem 2 pessoas e nenhuma das 2 pessoas é engenheiro de tráfego, é especialista em transporte público, entende alguma coisa desse tipo, como é que vai fazer um planejamento eficaz? O planejamento hoje do transporte público de Cuiabá está na mão das empresas, como o MTU, que é a associação da própria empresa dos ônibus. Então a empresa dos ônibus está dizendo para a prefeitura como é que eles querem trabalhar e a prefeitura está sendo subsidiada apenas por eles. Não tem pessoas, me desculpe aos profissionais que tem na CEMOB, às vezes eles são muito bem intencionados, mas às vezes falta o conhecimento e a capacidade para que eles mesmos possam fazer. E não é só 2 pessoas, tem que ter uma equipe, tem que ter um time que discute o planejamento de mobilidade urbana em Cuiabá. Então isso acaba sendo muito prejudicado. Me parece, deputado, que há uma certa contradição, quer dizer que a planilha de custo, o senhor falou que as empresas têm um custo fixo, mas toda vez que se vai discutir tarifa, se discute com base no número de passageiros alcançados. Quer dizer que nós estamos discutindo o lucro das empresas. Então, eu queria saber com o senhor como é que o senhor vai se comportar, caso seja eleito, nessa relação. O senhor vai trabalhar em cima do custo fixo das empresas ou vai levar em consideração o número de passageiros para definir essa tarifa? Na verdade, nem a prefeitura leva em consideração isso da forma adequada. Porque ela faz da seguinte forma, ela calcula a tarifa calculando o custo fixo do sistema de transporte público, que é estações, pessoas cobrando o bilhete, o veículo, a manutenção do veículo, o tipo de veículo, o ano do veículo. Então, o custo do sistema dividido pelo número de usuários. E aí encontra o valor da tarifa. Hoje é isso que se faz. Contudo,
esse valor do número de usuários é o número de usuários que passa na catraca. E isso não é verdade, porque nós temos que fazer a divisão, e essa divisão que a prefeitura faz hoje está altamente errada, e eu já denunciei isso diversas vezes, porque nós temos que dividir o custo do sistema versus o número dividido pelo número de passagens vendidas. Porque existe um dinheiro que está parado no cartão, tanto pelas empresas que pagam aos trabalhadores e que não usam os seus cartões adequadamente, às vezes tem muito dinheiro sobrando, quanto pelas pessoas que compram antecipadamente a passagem e fica parada no cartão e às vezes não usa todos. Às vezes você compra um cartão e põe um valor e aí fica lá 5, 10 centavos daquele cartão, e aí se você juntar um montante de cartões que são comprados apenas para uma única passagem e o dinheiro está sobrando, então a prefeitura está deixando na mão das empresas a gestão do recurso que entra para pagar o transporte público. E aí a empresa dá a prestação de conta para a prefeitura do quanto que ela arrecadou. Isso precisa ser revisto, não pode continuar desse jeito. Do jeito que está, a prefeitura está sendo omissa no cuidado com o transporte público e deixando na mão dessas empresas. E vale lembrar que as empresas que hoje ganharam uma licitação para 30 anos são empresas que compraram muitas vezes o CNPJ de outro lugar porque elas estavam antes e foram impedidas de participar da licitação. Mas se você for lá na Pantanal, por exemplo, onde era a antiga Pantanal Transporte e hoje é Caribus, é a mesma empresa, é o mesmo lugar. Então, assim, é preciso que a prefeitura tenha coragem para lidar com esse problema. E muitas vezes não tem, porque há boatos por aí que as empresas financiam campanhas eleitorais ou investem nas campanhas eleitorais para prefeito. E há um histórico sobre isso, inclusive eu recebi diversas denúncias nesse sentido, das antigas pessoas que trabalhavam com aquele micro-ônibus que faziam lotação em Cuiabá e que foram removidos e etc. Então, assim, além disso, além da falta de planejamento, além da suspeita de financiamento de campanhas e de participação de campanhas, além da prefeitura ser omissa na gestão dos recursos da prefeitura, eu ainda acredito que a gente precisa também remodelar o sistema, criar zonas cíclicas dos bairros para o centro e também focado também nos subcentros, criar anéis de transporte público, fazer uma multidireção do transporte público para favorecer os bairros, para aumentar o número de frequência, porque se você tem uns ônibus que giram mais em determinada localidade, ele vai aumentar a frequência desse veículo lá. Você não precisa ter um veículo que só faz um ponto do mais distante da cidade ao outro ponto mais distante da cidade. Você pode ter ciclos espalhados pela cidade. E com o bilhete único vai ser possível que você possa circular com mais facilidade, pegar quantos ônibus você quiser, parar no centro para fazer a sua comprinha lá e depois dar continuidade para o seu serviço. Então sempre será possível você ajustar com o bilhete único. Interessante isso, é uma visão que precisa ser mais explorada, mais discutida naturalmente. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa coisa da mobilidade ativa, das ciclovias, de maneira que o trabalhador possa se movimentar nos bairros até chegar aos locais do transporte coletivo, enfim, ou estimular um pouco mais, embora Cuiabá seja uma cidade quente, e sobre isso a gente vai falar no próximo bloco. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa questão na mobilidade ativa e de que maneira o poder público pode incentivar e a implantar na nossa cidade essa cultura de andar mais de bicicleta, por exemplo. Olha, Cuiabá, ao contrário de muito que as pessoas pensam, de que é uma cidade quente e não dá para andar de bicicleta, ao contrário desse pensamento, e também por causa do seu relevo, que há muitos lugares com subidas e descidas, ao contrário do que se pensa, Cuiabá tem muitos ciclistas. E eu não estou falando só do ciclista que às vezes você vê em grupo passeando pela cidade na noite ou no dia de manhã de domingo. Eu estou falando dos inúmeros ciclistas trabalhadores, que vão para o distrito, que vão para as obras de construção civil, que vão para o seu trabalho, que escolhem a bicicleta, às vezes não só por uma questão de vida saudável ou uma questão de mobilidade, mas escolhe por ser a alternativa mais viável economicamente para o seu dia a dia e para a sua renda. Então, nós precisamos enxergar essas pessoas.
Nós precisamos enxergar que 5h30, 6 horas da manhã tem uma galera andando de bicicleta pela cidade indo para o seu trabalho. E qual segurança a gente pode dar para esse pessoal? Qual apoio a gente pode dar para esse pessoal? O bilhete único também é uma saída para isso, porque você pode integrar, ter linhas de ônibus e veículos que também são adaptados para dar apoio a esses ciclistas. Os ciclistas do lazer e do esporte, que cuida da sua saúde, a prefeitura tem que fortalecer um projeto que ela tem, que é o pedal da CEMOB. Ela tem um pedal também voltado ao lazer e ao passeio, ao incentivo da bicicleta, que também é muito bom, precisa ser incentivado. E tem que ser descentralizados essas atividades de esporte e lazer. Não pode ficar só no porto ou só no centro. Tem que criar outros pontos de apoio para a cidade para ela ser mais inclusiva. Então nós temos que olhar para o trabalhador que faz uso da bicicleta, mas nós também temos que olhar para aquelas pessoas que fazem prática para cuidar da sua saúde ou para a prática do esporte e lazer. Deputado, eu falava da questão da mobilidade urbana, da necessidade de você ter investimentos que possam melhorar a questão do clima em Cuiabá. Nós tivemos esse ano passado, como o senhor sabe, um momento em que o clima se mostrou de forma extrema, com um calor de 45 graus, e isso obviamente traz um grande desconforto, né? Embora nós todos estejamos acostumados com o calor, esse calor excessivo acaba trazendo problema. E muito disso acontece porque Cuiabá, ao longo de sua história, esse é o problema climático do mundo, mas Cuiabá, ao longo de sua história, foi deixando de ser a cidade verde, foi destruindo seus córregos, foi construindo por cima de nascentes, enfim, sem levar em conta as questões ambientais. Como é que o senhor vê isso? É possível que o setor público, sem falsas promessas, mas assim, com uma visão mais comprometida com a questão ambiental e da qualidade de vida na cidade, consiga superar, encontrar caminhos para recuperar um pouco dos córregos que existem ainda, enfim, trazer um pouco mais, arborizar a cidade, rearborizar a cidade, que perdeu muito de sua cobertura vegetal. Como é que o senhor vê essa questão? Então, é possível, mas depende de um apoio da população. Tem que fazer junto com a população. Não dá para o prefeito, a prefeitura, pensar em fazer sozinho, que não é possível, em 4 anos, sozinho resolver o problema do microclima ou da arborização. É necessário ter um apoio da população em conjunto. Incentivar, reativar o horto florestal como um gerador de mudas, ajudar a população com a educação ambiental, a educação da arborização dentro da sala de aula, das escolas do município e da escola do estado também. É necessário fazer um plano de rearborização, de microclimas urbanos, de calcular aonde deve ser investidos, onde deve ser apoiado. É possível e é necessário que a gente tenha algumas ações da Prefeitura de Cuiabá, principalmente, voltada à recuperação de margens de córregos e favorecimento dos espaços de área úmidas da cidade. Ou seja, a cidade ela esqueceu do que é cidade verde faz muito tempo. Durante a atual gestão, foi uma das que a gente mais viu, não podas, mas um corte das árvores. Da própria prefeitura ir lá e cortar toda a folhagem das árvores, para que as árvores elas não prejudiquem uma imagem de um espaço ou o acesso de um outro espaço, ou porque um morador reclamou que as folhas estavam caindo demais e tinha que varrer. E foi feita uma série de politicagem que acabou danificando o verde da nossa cidade. É possível fazer uma recuperação do verde da nossa cidade? É sim. E precisamos do apoio da população para fazer isso juntos. Como é que o senhor se posicionaria? É possível um programa, um projeto de recuperação dos córregos e das nascentes? Sua cidade, como Cuiabá, é cortada por diversos córregos, por diversas nascentes, que estão hoje completamente contaminadas pelo esgoto, enfim. É possível um programa investir nisso? Vale a pena? De que maneira o senhor pensa? O senhor falou em arborização das margens dos córregos. E é verdade, os córregos foram praticamente todos canalizados, e não tem
um cuidado nesse sentido, que poderia ser uma forma de amenizar o calor. Esse é um ponto. O outro ponto, deputado, é a questão dos espaços de lazer, dos espaços verdes na cidade. Hoje nós temos o Bairro Bonifácio, nós temos o Parque das Águas, nós temos aí Itianaí, Massairo Camura, que é mais antigo, o Parque da Saúde, que, aliás, está muito mal cuidado, lá no Cochipó. Mas é possível criar áreas desse tipo, redistribuir áreas desse tipo pela periferia, pelos bairros mais distantes das áreas centrais? Então, você levantou 3 pontos aí. Uma questão do como incentivar e recuperar a margem de córregos, como a gente pode espalhar as áreas de lazer e de urbanização, e como que nós podemos recuperar essas áreas dos parques já existentes. Além disso, é importante colocar que tem um projeto nosso, inclusive da época que nós estávamos na Câmara Municipal, a gente tratava desse assunto, que era sobre a redução do IPTU para aqueles que fazem ações de arborização e de incentivo a uma qualidade de vida. A prefeitura só pensa sempre em arrecadar mais. E aí depois ela arrecada mais, ela cobra mais imposto e tem gastos muito caros para poder requalificar a qualidade de vida da cidade. Ou seja, se a prefeitura incentivar a pessoa a plantar árvore na frente da sua casa, no quintal da sua casa, aumentar a área arbórea da sua cidade, do local onde ela reside, até mesmo ela incentivar o plantio em outros lugares, a pessoa participar de plantios em vários lugares, incentivando isso, a gente diminui os gastos com esse tipo de atividade, e, em contrapartida a gente pode dar incentivos, benefícios, isenções, participações premiadas em algumas atividades. Incentivar, é sempre importante incentivar com contrapartida. Apoiar a população a fazer essas ações verdes com contrapartida. Então, isso é um dos projetos que a gente tem. Na questão de córregos, tem um projeto Águas para o Futuro, do Ministério Público, não sei se você tem conhecimento, é um projeto que vem com o mapeamento, com o desenho das margens de córregos, das nascentes. Tudo bem, eles fizeram o mapeamento. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar esses córregos. Temos que aproveitar essas nascentes como áreas que devem ser ocupadas ao seu entorno, garantindo todo o espaço, garantindo toda essa questão das margens de segurança, dos 15 metros, das margens do córrego, dos 50 metros, da margem das nascentes. É necessário garantir tudo isso, mas também dar espaço de lazer. Temos que aprender a conviver com esse espaço. Requalificar esses córregos que foram transformados em esgotos, porque eles precisam voltar a ser córregos. Eles vão acabar discorrendo no Rio Cuiabá e danificando todo o rio. Cobrar Águas Cuiabá que a canalização do esgoto seja feita com prioridade na margem dos córregos e das nascentes, com prioridade nas proximidades dos rios, como o Rio Cochipó também, que é um grande rio, importante rio da nossa cidade. Então nós precisamos cobrar e responsabilizar aqueles que precisam cuidar dos córregos e das nossas nascentes. Nós tivemos um histórico durante o período da atual gestão de um número crescente e infelizmente um número muito danoso de aterramento, de canalização, tanto de córregos quanto de nascente. É só você pegar os dados do projeto Águas para o Futuro, de pessoas que, não sei se ao desconhecer, mas eu acredito que se conheceram na maldade, foram lá e prejudicaram tanto os nascentes na intenção de matar o córrego e aproveitar o córrego lá na frente em outro trecho. É criminoso isso, nós precisamos entender que Cuiabá é uma das cidades com maior número de córregos e nascentes do mundo. Não é só daqui, é do mundo. Cuiabá é uma das cidades que mais tem córregos e nascentes dentro da sua área urbana. E isso precisa ser estudado, soluções inteligentes de preservação, de proteção e de cuidado. E também de cuidado daquelas pessoas que se instalaram às margens dos córregos. Achar uma política de requalificação urbana, de requalificação social, para garantir a essas pessoas uma moradia digna também, porque essas pessoas que estão nas margens do córrego, às vezes em áreas irregulares, elas precisam ter uma ação que possa lhe permitir a ter uma qualidade de vida e também não ser prejudicial ao meio ambiente.
há lugares que precisam ser tratados. Muitas dessas pessoas instalaram-se na margem dos córregos e fizeram a destinação da sua rede de esgoto ao córrego. Isso também precisa ser reajustado. Às vezes a pessoa não está dentro do perímetro de preservação permanente da APP do córrego, ela está ali a seus 20 metros, mas ela não tem uma rede de esgoto para fazer a captação do esgoto, e mesmo ela estando distante a 5, 6 metros da área de preservação permanente, às vezes ela faz a destinação para aquele local. Então tem que se cobrar a Águas Cuiabá que faça com prioridade à margem dos córregos o tratamento adequado de esgoto. E também nós temos um problema. Nós temos a Águas Cuiabá instalando a canalização central de rede de esgoto, mas não fazendo a conexão com as residências, não fazendo a conexão com o comércio, deixando a carga da residência e do comércio fazer a conexão. E aí acaba acontecendo como o caso da Prainha ali. Nós temos, às vezes, passagem de uma rede de esgoto em alguns pontos, mas sem a conexão, o morador ele paga a taxa de esgoto, paga a contribuição de esgoto, mas o esgoto não está sendo tratado, ele continua sendo despejado no córrego, ele continua sendo despejado nos lugares, trazendo prejuízo ambiental. Isso precisa ser revisto. Aliás, o córrego da Prainha é um grande exemplo de destruição, né? Quer dizer, se construiu avenida, prédios, enfim, existe um pequeno ponto que a gente consegue ver ainda, olha, realmente tem um córrego ocorrendo aqui embaixo, que é ali perto do hospital ortopédico, as pessoas nem sabem que existe, pontilhão, né? E é o único lugar que a gente consegue ver o córrego, né? E lamentavelmente... E faz parte da nossa história, né? Faz parte da nossa história, é um córrego. E não dá para entender, e não dá para entender por que o córrego não foi preservado. As avenidas poderiam correr ao largo, nas laterais do córrego, enfim, manter a arborização, e teríamos uma área central... E o mesmo está acontecendo com o córrego 8 de abril. Se você observar... 8 de abril virou uma coisa completamente... Cimento, né? Só cimento, não tem nada... não tem esgoto canalizado, o esgoto cai todo ali no córrego, né? Aliás, é canalizado para o córrego, inclusive com manilhas enormes, enfim, conjuntos habitacionais construídos, é realmente uma vergonha. Bom, eu queria falar um pouquinho de resíduos sólidos, da questão da coleta. Eu só esqueci de falar de uma coisa, se você me permitir. Claro. A questão dos parques. Nós estávamos, que era uma das pautas que estavam anterior. Nós temos um problema que é o seguinte: nós temos parques que às vezes são esteticamente agradáveis, como o Parque das Águas, é um parque bonito, ele tem uma afeição, ele vira um cartão postal da cidade, mas ele não tem um espaço de sombra para o passeio, no caso da pista de caminhada. Então quem vai lá às 10 horas da manhã vai pegar um sol de rachar no Parque das Águas e não tem um espaço, um aproveitamento adequado. Além disso, falta uma certa infraestrutura e zelar dessa infraestrutura para que as pessoas possam aproveitar melhor. Se você for em uma cidade como Lucas do Rio Verde, como Nova Mutum, por exemplo, você vai ver que até o entorno da prefeitura é um espaço que é ocupado para piqueniques, para lazer e alegria da população. Os nossos parques, eles precisam ser incentivados isso, dar mais higiene, dar mais cuidado, mais área gramada, mais área verde para isso. O Parque das Águas está acontecendo um fenômeno natural. As pessoas estão indo lá comemorar aniversário, elas pegam na margem ali do Parque das Águas, no gramado, e fazem isso. Isso demonstra uma demanda reprimida de espaços de lazer espalhados pela cidade. Nós precisamos incentivar isso lá perto do Pascoal Ramos, Osmar Cabral, Pedra 90. Nós precisamos ter área de lazer com esse tipo de qualidade, mais perto ali também da região do Sucuri, da Guia. Tem um professor meu, não sei se você conheceu, José Antônio Lemos. Ele foi, inclusive, diretor do IPDU. Ele falava para mim o seguinte na sala de aula, isso ficou na minha cabeça: o bom uso expulsa o mau uso. Se a gente começar a criar espaços de lazer e proporcionar que esses espaços de lazer possa ter bom uso, o mau uso dos espaços públicos se afasta naturalmente pelo bom uso da ocupação. E aí nós temos que entender o que é que traz bom uso. Não é só colocar um equipamento, que nem eu cheguei a ver ali no bairro Buritis, aqui a extensão ali do Serra Dourada, passando Comando Geral, segue lá na frente, tem o bairro Buritis.
Eles colocaram uma academia de ar livre na terra, não fizeram nada no entorno. O campo é terra, o lugar para as crianças é terra, mas não é uma terra boa, é terra de pedra, terra pura, do jeito que é o solo natural. E colocaram equipamento lá, fizeram foto, vídeo e foram embora. Isso não é urbanização, isso não é um respeito à população. Nós precisamos entender que se nós pegarmos as áreas de equipamentos públicos que tem na cidade, áreas livres que tem na cidade, e tem muita área para isso, e se você instala ali uma quadra de areia, um campinho de futebol, um espaço para outras atividades esportivas, até a bocha, que é uma tradição cuiabana que hoje faz menos, mas antigamente tinha mais, e começar a aproveitar, tanto para idosos, tanto para crianças, tanto para todas as idades poderem participar, aquele espaço ele vai ter uma atividade. Criar dentro das praças um espaço adequado para a comida de rua, para que elas possam colocar ali os seus quiosques, ter uma economia nova, uma economia da rua, que é essa economia informal, incentivar esse tipo de coisa, para que as praças tenham um espaço de convívio. No passado, praça era só a árvore, o caminho público, que as pessoas ficavam ali conversando. Mas hoje nós estamos num outro momento, nós estamos no momento que a interação desses espaços públicos, eles precisam ser incentivados com o esporte, com a qualidade do lazer, com a gastronomia. Nós precisamos reinventar esses espaços, para que o uso desses espaços não sejam improvisados. Você vai no Parque das Águas mesmo e você vai ver que ali é onde estão os carrinhos de lanche e tudo mais, é um espaço que os próprios comerciantes de rua acabaram se adaptando e foram improvisando. Não é um espaço pensado para isso. Então nós precisamos sim incentivar e pensar os espaços públicos e espalhar eles na cidade. Deputado, o senhor citou rapidamente para a gente vencer essa etapa aí da questão dos parques, das áreas verdes, da distribuição desses espaços pelos bairros da cidade. O senhor citou a questão do Parque das Águas, que tem uma função estética bacana, que é um espaço que reúne muita gente e, como o senhor mesmo disse, demonstra que há uma demanda enorme por espaços desse tipo. E me veio à cabeça o seguinte, atravessando aquela avenida lateral ali do parque, continua uma área que é usada pelas capivaras, elas atravessam, inclusive, muito bonitinho, atravessam pela faixa de segurança para atingir o outro lado onde há muita vegetação e, com certeza, deve haver água, deve ser um local... Só que aquilo é uma área pública e uma área privada, me parece, e já gente buscando comercializar para a construção de prédios. Quer dizer, tem uma área importante ali na Avenida Luiz da Costa, né, que continua o parque ali, e que de repente aquilo vai ser explorado e vai ser aterrado mais um tanto de área. O senhor acha que é possível salvar isso ainda? Evitar que haja construções ali, enfim, de alguma maneira? Ou que o Parque das Águas seja ampliado para aquele lugar? Então, é possível salvar não só esse, mas vários outros espaços. Você lembra que existe em Cuiabá o Parque Dante de Oliveira? Sabia? Opa, não, com esse nome. Oi? Não sei se... eu acredito que é Parque Dante de Oliveira. Eu não tenho 100% de certeza, mas acredito que esse é o nome. No sentido para o Sucuri. Ah, sim, sei, é verdade. É um lugar belíssimo, por sinal. Lembrei agora. Ali na entrada do Santa Rosa, um pouquinho mais para frente ali. Onde tem uma subestação. Acredito que seja... Isso, acredito que seja por ali. Então, nós temos um parque ali naquela região. Nós temos uma série de ZIAs, que é a Zona de Interesse Ambiental, na Avenida das Torres. Nós temos o Masairo Kamura subutilizado, que precisa ter uma integração melhor. Precisamos criar uma conexão entre todos esses parques. Nós temos uma Avenida Parque, que deveria ser, pelo menos deveria ser a Avenida Parque do Córrego do Barbado, que hoje é só avenida. Nós temos uma série de áreas em Cuiabá que ainda estão disponíveis ao poder público para que possa fazer o trabalho de integração social, principalmente através de áreas de lazer e esporte.
Então precisa ser um estudo, precisa ter um estudo avançado para saber a viabilidade, os custos, buscar as bancadas federais, porque, olha, eu tenho conversado com vários deputados federais, eles têm o maior desejo de investir em Cuiabá. Esses deputados federais, os senadores, querem investir em Cuiabá, querem mandar suas emendas para Cuiabá. Você sabia que entre os nossos 3 senadores e os 8 deputados federais, todos eles reclamam, pelo menos a maioria deles reclamam, da insegurança, às vezes, de investir na nossa cidade, com os escândalos que se tem por aí, a suspeita de não fazer a aplicação adequada dos recursos que são investidos. Então, essa insegurança de como será aplicado os recursos acaba prejudicando a captação de recursos para o próprio município. A Prefeitura de Cuiabá está com a nota suspensa no Tesouro Nacional, que isso também até aumenta a suspeição do governo federal em mandar recursos novos para o nosso município. Então, nós estamos falando de lazer, de esporte, estamos falando de áreas verdes, de preservação ambiental, mas isso também é necessário a gente falar de captação de recursos e para que haja investimentos nessas áreas que vai desenvolver a qualidade de vida. O próprio contorno leste, ele poderia ter essa integração com áreas de lazer, e não ser apenas e tão somente uma avenida. A Avenida das Torres foi uma avenida improvisada, que pegaram praticamente um pedaço do passeio público e transformaram numa ciclovia que não funcionou e que acabou sendo ocupado pelos veículos para estacionamento nas margens dos seus estabelecimentos comerciais. Faltou o planejamento adequado naquele lugar. Então, por isso que eu te falo, o político, quando ele quer envolver ou incentivar ou agir com ações dentro do ambiente urbano, ele tem que contratar os bons profissionais urbanistas para planejar e desenvolver junto com os nossos colegas engenheiros e achar soluções inteligentes com ciência de planejamento urbano. Não só agradar o desejo do gestor de falar, vai passar uma via aqui. Não é assim. Tem que ter um cálculo adequado e um planejamento adequado para conseguir trazer esse desenvolvimento. As áreas de lazer e urbanas e de meio ambiente, como essa se sugeriu ao lado do Parque das Águas, precisa de um estudo mais avançado. Eu não tenho conhecimento sobre essa área 100%, ou seja, tem que chamar uma série de profissionais da área para poder fazer o levantamento adequado e falar quais são as possíveis alternativas que a gente tem a esse espaço. E a cidade, a impressão que a gente tem, deputado, eu não sei se o senhor tem a mesma impressão, que essa coisa do planejamento da cidade, essa coisa de você ter um plano diretor adequado, rigoroso, que possa contemplar a preservação. O senhor falou do sucuri, e eu quero falar aqui também da região sul ali da capital, logo depois da ponte do Rio Cochipó, aquele lado direito que vai para... que abriga no todo lá, desde São Gonçalo Beira-Rio, abriga uma série de bairros importantes, que ainda é muito preservado. Você tem grandes áreas, grandes chácaras, enfim, você tem uma série de áreas verdes que estão lá, mas que daqui a pouco não vão estar mais. A gente está vendo, por exemplo, a construção de condomínios ali nas proximidades do cemitério Parque Bom Jesus, começaram a ocupar aquelas áreas verdes no entorno do cemitério, muitos condomínios. Será que tem essa coisa de um planejamento, de ter um rigor nesse plano diretor, de maneira a garantir que não se transforme essas regiões ainda agradáveis, com muita mata, com muita possibilidade de ser lugares aprazíveis de convivência, e sem essa... Vou comparar aqui com outras regiões da cidade que viraram cimento, como foi a nossa própria prainha lá, que acabou com o córrego, e que perdeu toda a capacidade de ter, inclusive, uma faixa verde ali, de preservação. Não existe mais isso. É possível, na sua visão de urbanista, e com essa coisa de querer ser o prefeito de Cuiabá, dar mais rigor para o plano diretor? Às vezes a sensação que eu tenho é que que o plano da Prefeitura de Cuiabá atual é não ter plano. Às vezes é essa a sensação que eu tenho. Porque o plano diretor já está vencido, ele começou a vencer, e ele já estava em fase de vencer, na saída da gestão do Mauro.
ainda em 2016 para 2017. E desde esse período nós não tivemos um plano diretor renovado e atualizado. E agora está se falando em fazer novamente, e ainda não está em fase de conclusão, não foi enviado à Câmara. Então, assim, nós estamos há muito tempo com o plano diretor prejudicado. E isso, ele traz para nós uma falta de rumo, uma cidade que não tem um norte. Nós passamos pelos 300 anos de Cuiabá sem quase nada das promessas feitas a ser executadas, não se tem nada, não foi feito nada. Nem do Morro da Luz, que é no coração da cidade, foi cuidado. Então, assim, nós não temos um plano, a Prefeitura de Cuiabá não tem um plano para a sua gestão, e isso é muito ruim. Nós precisamos, e aí eu falo de coração, de fortalecer o IPDU para que ele possa planejar. Ele tem que ter pessoas pensando a cidade. Aliás, multitarefas. O senhor falou aí do professor Antônio Lemos, e o IPDU tem a cara dele, né? Teve, há muitos anos atrás, teve uma importância muito grande. O governo Dante Oliveira, por exemplo, na prefeitura, o IPDU tinha um papel hiper importante e que acabou desaparecendo ao longo do tempo, né? Eu vou ter que lhe interromper, que a gente já está nas últimas aqui do nosso espaço, que a conversa, quando é boa, passa voando, né? Eu vou lhe convidar para a gente voltar a falar de outros assuntos, num outro programa, porque tem muitas coisas importantes para serem tratadas. Eu queria só, para a gente encerrar essa sua primeira participação na nossa República, falar um tiquinho de política. O senhor disputou uma eleição, acabou perdendo na reta final. O senhor foi para a Câmara Federal, e quando eu falo que perdeu e tal, e muitas das críticas foram feitas em relação ao temperamento, ao comportamento, à forma de se expressar. E a gente está vendo, deputado, lá na Câmara Federal, em muitos momentos, o senhor ser criticado também por essa forma mais agressiva, mais contundente de se posicionar, e que acaba realmente trazendo um certo prejuízo, pelo menos assim, é uma avaliação pessoal minha, a sua imagem. Quando a gente conversa sobre as coisas, você vê que o senhor tem um conteúdo, o senhor tem um preparo. Mas no campo político, campo ideológico, parece que essa coisa incomoda bastante. O senhor vai melhorar isso? Vai mudar isso? Já está mudando? Ou isso faz parte do seu perfil? Eu costumo dizer que parece aquela música, né? Eu tenho 99% de participação, que é muito produtivo, muito positivo. E às vezes tem 1% ali que é 1% que acaba se envolvendo em alguma confusão, que é natural, até por causa do meu perfil. E o que ocorre? Esse 1% de confusão acaba sendo o que mais tem ressonância, o que acaba mais tendo repercussão nos veículos de comunicação, mais repercussão nas redes sociais, e acaba tratando ou criando uma imagem de que aquele 1% ele corresponde aos 100%, e não apenas a 1% das minhas atividades. Mas elas às vezes são justificadas. É parte da minha atuação parlamentar defender valores e aquilo que eu acredito. Por exemplo, passei por uma sessão que estava tendo uma ação não autorizada pela Câmara, mas de apoio ao Hamas, apoio aos ataques terroristas que estava tendo lá. Porque se você apoia o Hamas, você está apoiando um ataque terrorista. Então, você passa por aquilo ali, não tem autorização da Comissão de Direitos Humanos, era uma reunião não aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, do qual eu faço parte, e estava atacando diretamente Israel, colocando a bandeira de Israel com manchas de sangue na própria bandeira, no dia que o embaixador de Israel estava frequentando a própria Câmara. A única coisa que eu pedi foi, olha, vocês querem fazer alguma manifestação de apoio ao povo palestino? Não tem problema nenhum. Agora, você fazer apoio a grupo terrorista e ainda atacar um Estado amigo, que é o Estado de Israel, que eu identifiquei isso naquele tempo, ele não é permitido pela própria Câmara. Você não pode atacar um Estado amigo dessa forma,
descortês principalmente na época, no dia que o embaixador está, não pelos próprios integrantes da Câmara. A população poderia fazer uma manifestação? Poderia, mas os deputados usaram o espaço institucional da Câmara para fazer um ataque a Israel e ainda defender um grupo terrorista como o Hamas. Isso não era permitido. A única coisa que eu pedi é que retirasse as bandeiras. Eles irritaram, brigaram comigo, entraram numa discussão, vieram para cima de mim, arrancaram o meu terno, tentaram puxar o terno e tudo mais. Eu ficava rindo da situação e muito centrado no pedido que eu queria, que fossem removidas as bandeiras. Os vídeos saíram, deu grande repercussão na imprensa nacional e no Mato Grosso e em Cuiabá. E às vezes fica aquela imagem daquele cara no meio da sessão, no meio do tumulto, da confusão, e a explicação do porquê daquilo tudo acaba se perdendo muitas das vezes. Na comissão na CPMI também, há os questionamentos e as questões que aconteceram lá. E nós estamos vivendo uma política brasileira muito polarizada entre esquerda e direita. Então, quando você faz parte de um desses polos, no caso do polo da direita, e você faz o confronto ao polo da esquerda, é muito natural que esse confronto acaba gerando algum tipo de estresse e ações que acabam desagradando. Mas você não vai ver um vídeo meu xingando, não vai ver um vídeo meu partindo para violência, você não vai ver um vídeo meu onde eu perco o controle emocional. Você vai perceber que diversos outros políticos perdem o controle emocional ao lidar comigo e eles partem para violência, partem para baixaria e tudo mais. Mas eu entendo que sim, prejudica a imagem e a gente vai ter que aproveitar as entrevistas, o espaço político para poder mostrar para a população a nossa capacidade de contribuir com Cuiabá. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Se o senhor conseguir, em 1 minuto, encerrar a nossa entrevista respondendo uma questão que eu acho super importante a propósito dessa questão ideológica que o senhor levantou. Hoje nós temos as pré-candidaturas colocadas, uma de esquerda, centro-esquerda, que é do deputado Lúdio Cabral, e a sua, que é de direita, e a de Botelho, que também é de direita, embora o senhor seja visto como uma direita mais... Uma direita mais a do Botelho é de esquerda. Oi? A do Botelho é de esquerda? É de esquerda. Então a sua bem de extrema direita, vamos dizer. Não tem centro-direita na sua conta. Essa questão é importante. Não é que não tem centro-direita. A minha é de direita, a do Lúdio é de esquerda, a do Botelho é uma esquerda camuflada. Então, assim, quem era mais centro-direita era o Fábio Garcia, que o Botelho puxou o tapete e tirou de lá. Mas o Botelho mesmo é um cara ligado ao Lula, é um cara que tem uma relação com o Lula, já demonstrou isso, tem uma relação com o Carlos Fávaro, já demonstrou isso, tem uma relação com o Emanuel, o próprio Emanuel às vezes comenta sobre esse assunto. A do Botelho, ela é uma candidatura fisiológica, ou seja, do sistema político, da classe política, mais ligado ao campo da esquerda. Você não vê o Botelho defendendo a direita ou o Bolsonaro nem nada. Pode fazer agora como oportunismo para o processo eleitoral, mas todas as provas evidenciam que o Botelho é mais à esquerda. Muito bem, essa é a avaliação aí do deputado Abílio Brunini. Eu agradeço muitíssimo a sua participação e nós vamos voltar ao longo desse processo a ter novas entrevistas, novos bate-papos, pensando em Cuiabá. Nós vamos ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima semana.